Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com a presença dos meus convidados, Ângela e Aldrin, empresário, tem três empresas no mercado, mentor, para muitas empresas que eu estou sabendo, internacional também. Ele vai contar tudo para nós e vamos aprender com eles. Doutora Ângela, que já esteve comigo no podcast, contando como você pode usar o seu poder para fazer o que você quiser. E aí eu perguntei até a técnica para ela, e hoje eu vou perguntar de novo, gente, porque a gente precisa usar essas técnicas. Então, sejam muito bem-vindos, e eu vou começar com a Ângela. Ângela, conta um pouquinho de você. Então, é uma honra estar aqui com vocês, com você, a Dani e o Aldrin. E, então, eu sou especialista em consciência quântica, né? E eu sou a pessoa que sempre diz que a gente precisa ser feliz em tudo aquilo que a gente faz. Assim como o nome do programa, vocês também podem. Nós podemos tudo. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser fazer. Porque as pessoas, muitas vezes, elas acham que elas não conseguem, que só o outro consegue. Mas a gente sempre consegue fazer o que a gente quer. Doutora Ângela trabalhou em vários projetos de escola. Conta um pouquinho dessa sua fase, doutora. Então, eu trabalhei em escola e muito tempo em universidade. Na verdade, eu trabalhei na PUC e na Unisc. Eu trabalhei com as engenharias na graduação, sempre matemática pura. Depois disso, eu fui para física quântica e depois eu fui para consciência quântica. O que levou você a mudar toda essa trajetória? Eu tinha sonhos e eu queria alcançar as minhas metas, então foi isso que eu fiz. Fiz toda a verdadeira trajetória que a gente precisa fazer para entender a mente humana. E eu passei pela matemática pura, pela física quântica, fui estudar em Munique, onde iniciou, na verdade, com Max Planck a física quântica. Depois eu fui analisar todos os currículos nas universidades da Alemanha para saber se realmente eu pudesse chegar no mundo e falar sobre a consciência quântica. O que você mais usa da técnica da consciência quântica? Algumas, são várias. Mais usada. A mais usada é da visualização, que você pode fazer o filminho, você faz o filme, né? Aquilo que você deseja, porque, na verdade, você vai criando caminhos neurais com as sinapses, e, a partir dali, você vai aprendendo, vai criando o caminho. E aí é óbvio que o universo ele vai materializar. Quando você fala de visualização, eu acredito que você tem que visualizar e começar a agir, né? Porque só visualização sem ação, você acha que isso acontece? As duas coisas. Na verdade, quando você cria o caminho neural, automaticamente vai acontecer. 1 ano, 2 anos, no máximo 5 anos vai acontecer. Acontece sem esperar. Aí existe o tal do soltar, né, da física quântica, que é a parte mais difícil. Porque você precisa ter uma meta. Olha, a gente está no início do ano agora. Nós temos uma meta e, no momento que a gente faz a visualização, a gente traça a meta, depois a gente não pode ficar muito preso àquilo, não. Porque, senão, não... Vocês já perceberam muitas vezes, quando vocês querem algo, e vocês querem muito, e no momento que vocês não querem mais, aquilo vem. É o tal do soltar da física quântica, essa parte mais difícil. Mas quando você fala que toda meta tem que ter uma data, você não acha isso? Você acha que isso funciona ou não? A data funciona também. É bem legal você ter uma data, mas não necessariamente. Porque algumas metas, quando elas são grandiosas, elas até que aconteça a materialização, não é tão rápido assim, não. Eu sou do tipo de uma pessoa que eu acho que, então, eu estou um pouco fora do normal. Você pode colocar data, sim. Pode, sim. Faz sentido. Faz todo sentido colocar data, sim. Mas não necessariamente que você abandone aquilo porque não aconteceu. Entendi. Pode ser que não é o momento, mas pode acontecer se você ainda continuar nessa visualização, é isso? Sim.
Ou o soltar é esquecer mesmo que vai acontecer? O soltar é que você deve visualizar ou pensar uma vez por dia só, não ficar pensando o tempo todo. Aí você prende muito. Entendi. Vamos passar um pouquinho para o Aldrin, contar um pouco da sua trajetória. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada de disponibilizar o seu tempo para estar conosco. Obrigado você, Dani. É um prazer estar aqui com a Ângela. E a responsabilidade muito grande, né? Ensinar sobre essa mentoria de negócios, né? E aprendendo aqui também com a Ângela, aqui, que é sempre uma conhecedora dessa parte quântica do negócio. E que também uso, tá? Uso muito isso, tá? Essa parte de visualização. O pessoal fala muito em sonho, né? Qual o seu sonho? E o sonho, ele parte do princípio que é aquilo, de desejo. O que você deseja. E quanto mais riqueza tiver isso... eu tenho um sonho de ter um carro. Que carro? Que cor? Né? Qual o tamanho do seu carro? E você começar a visualizar aquilo, e é igual a Ângela falou, você não pode ficar na obsessão. Você trabalha aquilo, solta, né, Ângela? E trabalha isso. Mas a gente traz isso para a mentoria de negócios também, porque o grande detalhe na mentoria de negócio é avaliar cada cenário de forma única. Existe um conceito amplo que você aplica, mas cada empresa, cada empresário, ele tem uma condição. E aí você tem que entender isso para você realmente fazer a diferença. E assim, é onde a gente tem, através da mentoria, crescimento de 10x na empresa, por exemplo. Então, é bem interessante. Qual a sua especialidade? Então, eu me formei em mecatrônica e análise de sistemas, né? E depois que eu fui para a área de administração, gestão e marketing. E já tem quase 30 anos que eu estou nessa caminhada de mentoria pelo Brasil e fora do Brasil. E sempre com esse resultado, que é o que, como diz, no orgânico, né, faz a gente ser conhecido para muitos lugares, né? Então, é um processo que ele é muito satisfatório, porque você vê o resultado das pessoas através da sua ajuda. É muito, muito grande isso para mim. Gratificante, né? Demais. Você é mentor de líderes ou da equipe também da empresa? Na verdade, de líderes, né? Eu trabalho a cabeça do líder, a gente chama de mentoria de negócio e coach executivo. Porque é muito interessante que, se eu traçar somente o planejamento da empresa e não trabalhar a cabeça do líder, ele começa a jogar contra. É uma coisa muito doida, porque você fala assim, como que ele está jogando contra a empresa dele? Mas muitas vezes acontece isso, de não funcionar dessa forma, ele acaba ficando perdido nesse meio do caminho. Legal. Conta mais um pouquinho da sua trajetória, Ângela. Como que você chegou, uma professora, né, anos de experiência, de matemática. Eu sei que quando você sai de direcionamento, de cuidar de aluno, que eu vejo pelos meus grandes mestres também, que eu falo que eles me criaram, né? Os mestres nos criam e nos falam assim, e ficam muito felizes quando a gente tem alguns resultados. E aí, como que foi sair da faculdade, deixar essas turmas? Porque meu marido também teve uma dificuldade na época que ele deu aula. Então, eu senti a dor. Como que foi isso para você? Conta para os professores que estão aí com essa dificuldade, querendo sair do mercado. É assim, é muito gratificante trabalhar na graduação. Era um sonho, na época era um sonho para mim. E depois eu tive outros sonhos, né? Eu fui em busca. Aí a questão de morar na Alemanha foi, então, para avançar neste sonho. Em relação aos professores, é muito gratificante. Eu trabalhei nas melhores universidades do Brasil e sempre fui muito feliz. E também eu gostava de trabalhar. Na verdade, eu trabalhava nas engenharias, só trabalhava com homens, né? Era 58 homens, eu e talvez uma moça na sala. Então, foi muito gratificante também trabalhar a parte da matemática pura, cálculo, isso tudo mais. Depois, a busca pela física quântica foi um avanço. Aí eu fui morar na Alemanha mesmo, morei em vários lugares diferentes.
E depois eu voltei também porque foi uma opção minha, porque eu fui buscar outras coisas, assim, ou realizar outros sonhos. E na verdade, pode falar. E na verdade até de Munique eu voltei. Foi uma questão que o meu pai estava doente, né? E os meus pais moravam sozinhos e eu fui cuidar do meu pai. Ele tinha câncer e aí então foi que eu fiz uma mudança. Mas neste momento que eu comecei a trabalhar com projetos. Mas também você é escritora. Como que você mudou de novo a sua direção? Eu sei que a gente pode tudo que a gente quer, mas como que você foi traçando isso? Você falou assim, não, eu estava como professora, aí eu fui estudar quântica, eu fui querer saber mais. Eu sei que isso é uma necessidade do ser humano, a gente sempre busca mais e mais. Eu também sou muito curiosa de vários assuntos. Tem alguns assuntos que eu também falo assim, não me pertence isso, mas se tiver que falar, eu vou estudar sobre o assunto. Então, como que foi isso? Então, eu virei escritora em 2013. Eu escrevi 6 livros sobre o assunto da física quântica, né? Depois sobre consciência quântica. E algo que hoje tipo assim, eu tenho a mentoria dos livros até hoje. Eu ensino as pessoas a escrever seu livro. Além de escrever os 6 livros, eu ensino as pessoas a escrever o seu livro hoje. Eu tenho a mentoria. Olha que paciência linda, né? Porque além de você estava na matemática, daí ela saiu da matemática e pode ensinar você a escrever um livro. Gente, já quero. O que você acha disso, Aldrin? Fantástico, né? É o transbordo que se diz, né? Aprendeu, executou e agora está ajudando as pessoas, né? Isso é importantíssimo porque quando você começa a praticar isso vira um hábito bom, né? O grande problema do ser humano hoje são os hábitos que não são legais, que ele absorve. E para fugir disso, existe um negócio muito interessante que é como você se liberta desse hábito. E uma sugestão aqui é o seguinte, troque esse hábito. Faça uma análise do que você quer trocar e troque esse hábito. Você foi professor de faculdade também ou não? Não, professor de faculdade não. Mas a Ângela tem isso com a excelência, né, que foi muito tempo professora, mas eu já dei aula. Eu já dei aula não em faculdade, eu já dei aula em escolas particulares e tal. E na mentoria de negócio, eu considero que você acaba dando aula, porque você tem que ensinar muito para os seus mentorados, né, o que fazer, como fazer. E é um processo que você vai trabalhando, você vai... cada detalhe. Gente, e na mentoria são detalhes. Quando a gente pega uma empresa, e eu falei com você aqui, que a gente cresce ela 10x, fica assim, uau, um faturamento de 100 mil você levou para 1 milhão. Que mágica que você fez. Uau. E aí são detalhes. Uau, Aldrin, mas eu queria também que você contasse quais são as empresas que você tem em São Paulo, no Brasil, onde que elas estão. E depois também passa seu Instagram para a gente, para as pessoas conectar com você. E é isso que a gente quer, porque vocês também podem. E eu convido todos os empresários que estão pela região, na verdade, de todos os locais, sejam todos muito bem-vindos. Perfeito. A gente tem várias modalidades de empresa, né? Tem empresa de mentoria, tem empresa de comunicação, tem empresa de geração de energia. A gente se tornou sócio de algumas empresas aqui em Alphaville também, de franquias, né? A gente tem empresa de desenvolvimento de franquia. E, enfim, a gente não para, né? E o grande lance disso é a mentoria de negócio. Porque quando você começa a fazer uma mentoria e gera resultado, aquele empresário, ele não quer te perder mais do lado. Ele quer que você fique sempre com ele. E o detalhe é o seguinte, a gente tem que desenvolver líderes, porque é uma arte fazer isso. Como que você vai desenvolver isso? Como que você vai aplicar aquilo na empresa para que aquilo se perpetue? Porque o grande lance não é eu ficar mentorando aquela empresa ad eterno. O grande lance é eu desenvolver aquele líder para ele andar sozinho. Verificar a necessidade do local e aí transmitir o seu conhecimento para o líder da empresa gerar
as outras pessoas que estão lá dentro, liderar as outras pessoas que estão lá dentro. Muito interessante. Parabéns. É o fortalecer essa liderança, né, que é importante, né? Na verdade, isso daí você tem que ter muita paciência, né? E como fazer os líderes, né? Eu falo que eu tenho um negócio também, quando eu vejo gerenciar equipe, eu já fiz vários cursos, às vezes não é o perfil, né? Não é o perfil do líder que está lá. E aí como que você fala para o cara que ele não tem o perfil de líder? Você já aconteceu isso? Deixa eu contar uma historinha. Eu posso contar o milagre sem contar o santo, tá? Teve um hospital em Brasília, que a gente fez uma mentoria muito bacana lá, e eles tinham um faturamento já alto, de 1,5 milhão, a gente subiu isso para 3,5 milhões. Uau. Foi um super faturamento. E eu tive que demitir os 2 donos do hospital. Os donos tiveram que sair de lá. Aí meus amigos brincam comigo. Como assim, cara? Não vou te contratar, não. Você demite a gente, né? Mas é porque é o seguinte, a gente analisou e viu que era uma disputa de ego entre os dois. Os dois eram donos, 50% cada um, e ficava... você já viu aquele político que um prefeito vai lá, começa a fazer uma ponte, o outro não termina, porque tem rixa. Então, assim, na gestão dele, eles estavam fazendo isso. Eu posso falar uma coisa? Claro. Eu e meu marido somos sócios. E aí, tem uma liderança lá também, que a gente precisa, né, também organizar. Aí eu falei assim, 1 ano você é líder, 1 ano eu sou líder. Não dá para ter 2 líderes num lugar só. Não. Você quer fazer de um jeito, eu quero fazer do outro. Vamos deixar cada um ano? Então, eu achei interessante quando alguém falou, por que vocês não fazem assim? Para de ficar fazendo reunião. Ele vai passar para você o que ele está pensando, para não dar aquele, né, conturbação na equipe. Vocês chegam numa conclusão e falam, tudo bem, você é o líder, eu estou te apoiando. Agora, o que você acha disso? Você sabe o que é interessante na liderança? Que muitas vezes você não tem que você está na frente da liderança. Se você souber liderar, você, através dos seus liderados, você faz o que precisa ser feito. Isso que é o grande desenvolvimento. E uma coisa que a gente tem um programa chamado Empresa Independente. E o que é essa empresa independente? Vamos pensar em você com sua empresa. Você está na frente do negócio, você é o líder lá. Algumas empresas, quando esse líder ele é o negócio. Por exemplo, vamos dar um exemplo, o médico. O médico, geralmente, ele é o negócio. Se ele tira férias, o negócio tira férias junto com ele. Verdade. Né? Se ele adoece, o negócio adoece. Então, o que a gente faz nessa empresa independente? Justamente transforma isso. Você passa a ter o negócio. E sabe o que é mais interessante com isso? É porque quando você é o negócio, então você tem lá a sua linha do tempo. Com 20 anos, você entrou para a faculdade, se formou, e aí você está no ápice, né? Você está subindo. 25 anos, você foi recém-formado, toda a força de trabalho e tal. E aí você começa a ganhar dinheiro. E aí você começa a montar o seu negócio, você começa a construir a sua empresa, seu patrimônio, não sei o que e tal. Quando você está no ápice disso, que é mais ou menos 45 anos, você está nesse ápice, 45, 50, a curva começa a virar. E na hora que a curva começa a virar, você começa a depender de dinheiro e você não tem tanta força produtiva mais. E aí o que a gente vê é o seguinte, se você não se controlou, e aí você tem vários exemplos disso, né, pessoas que eram ricos e ficaram pobres, porque não teve esse planejamento financeiro, planejamento de gestão da vida particular deles, dos negócios, né, das finanças. O que a gente vê? Essa pessoa, no final de vida, que ela está precisando de cuidado, que ela gasta mais com saúde, porque não cuidou da saúde, ela não tem dinheiro. Porque você é o negócio. Quando você tem o negócio, você não tem essa curva. Porque na hora que você começa a desligar, você montou uma escola de líderes lá dentro e aquilo se perpetua. Então, a sua empresa continua crescendo, entendeu? Exatamente isso. Nesse momento, a minha empresa tem 35 anos, que já vem do meu marido, e estamos no momento de treinar novos dentistas. Porque a gente percebeu que o mercado forma muito bons, né? Mas quando você fala que você vai ter que sair ali da faculdade, ontem mesmo até recebi um currículo de uma moça, uma dentista, falando assim, mas o mercado de trabalho de odonto é difícil. Daí eu falei assim, eu já passei por isso. É o estágio. Que você faz aquele estágio em faculdade, em hospital, e depois o que acontece? Você está no mercado, né? O que eu vou fazer?
E aí eu falei assim para ela, você tem que fazer marketing, você tem que fazer divulgação, você tem que conversar com o cliente, você tem que fazer o agendamento, você é a empresa. E aí ela falou, isso, como que eu faço? Eu falei, pois é, estamos aqui agora, estamos fazendo uma seleção desses dentistas que estão formados no mercado para ajudar eles. Porque vai chegar uma hora que é o que está acontecendo. Eu tenho toda a estrutura, eu tenho todo um outro negócio, e não é que você não gosta mais do que você faz, você tem muito amor pelo que você faz. Só que quem vai ficar para cuidar dos meus filhos e dos seus filhos? Qual vai ser o direcionamento desse colega que vai estar aí no mercado? Por quê? Porque esses colegas que estão no mercado, a faculdade não ensina. Não ensina você ser empresário. Então, quando você tem você sai da faculdade, você precisa montar uma empresa. Porque senão você trabalha o tempo inteiro. Você não consegue ser o líder do seu negócio. Vai ter instituições maiores que você. E como você vai ser um empreendedor? Que agora todo mundo quer empreender, né? Então, o que você dá dica aí para esses novos alunos, novos profissionais que estão saindo aí do mercado? Você focou na parte médica, né? A parte médica também deve ter bastante disso, que eu vejo bastante médicos querendo prestar concurso, porque hoje mesmo eu estava atendendo uma médica e ela falou assim, eu tive consultório por 2 anos só. Aí eu falei, mas o que aconteceu, doutora? Ela, não dei conta de cuidar da funcionária, de cuidar da minha empresa, era o contador, é tudo, né? Você é uma empresa, você tem que pensar em tudo. E aí eu falei, nossa, eu passo por isso. Ela, entendi, por isso que às vezes você não me responde. O grande detalhe disso é o seguinte, na hora que você está fazendo uma faculdade, você aprende o quê? Por exemplo, vamos pegar a odontologia. Você está aprendendo a ser dentista, né? Você aprende todas as técnicas e tal. E o que você faz? Você se forma dentista. Você não tem ali muita experiência administrativa, financeira, de gestão, nada disso. E aí você vai para o mercado. Como o mercado de saúde é um mercado promissor, geralmente você tem resultado. Tá? Então, o médico, o dentista, geralmente ele tem resultado. Ele monta a clínicazinha, o consultóriozinho dele lá e vai dar certo. E aí o que ele faz? Ele trabalha a vida inteira. Ele se aposenta naquilo, ele é o negócio. Esse é o grande detalhe. E aí entra aquilo que você falou. Eu faço mentoria para consultórios e clínicas também, e o que a gente vê é o seguinte, dentista e médico que trabalham para outro dentista e médico, e aí você fala assim, pô, mas não tem muita lógica, né? Por que você está trabalhando? Ele falou assim, rapaz, eu não quero ter preocupação com aquela secretária que não veio trabalhar. Aí eu vou para a agenda, eu não quero isso. Eu prefiro ganhar um pouco menos, ter meu salário certinho, mas não quero empreender. Exatamente isso. Né? E aí um outro detalhe. Quando a gente cria esse negócio de empresa independente, você tem que entender que é o seguinte, a liderança é uma coisa que você aprende e você começa a executar. E quando você está na sua empresa, sendo mão de obra, quem é que está criando a liderança? Quem é que está traçando para onde você vai levar a empresa? Mas sabe o que eu percebo? Que as pessoas não têm muita responsabilidade. Eu vejo que eu tenho uma psicóloga que trabalha lá com a equipe, a cada 15 dias ela vai lá. E a gente conversando, sabe o que ela falou? Que a gente está numa geração mimimi. Então, você não pode pedir mais nada que não está fora ali daquele contexto que as pessoas dizem, não, mas eu não fui contratado para fazer isso. Ou então você fala, olha, você precisa pôr o avental logo quando você chega. E aí você fala 2, 3 vezes. Aí você fala, ó, não sei qual é o seu perfil. A gente já fez um teste de perfil, a doutora está tentando, mas eu vou escrever e você vai agora assinar quais são as diretrizes que a empresa precisa dos posicionamentos seu aqui. E eles não gostam, no dia seguinte não voltam mais. Você acredita? Isso é tão real que é o seguinte, em 2003 eu morava nos Estados Unidos e foi o primeiro curso de coach que eu fiz, não chamava coach naquela época, né? Numa turma do Tony Robbins com 58 alunos só. E o que é interessante nisso? Eu só fui usar isso depois. Quer dizer, eu saí com uma preciosidade, mas fui usar isso depois. Porque faltou clareza para mim. E na maioria das empresas, com funcionário, tem funcionário que não está indo para nada. Ele não se envolve, ele está ali só para... Proatividade zero. Exatamente. E
Mas o que falta é a clareza. E lá nos Estados Unidos eu aprendi uma coisa que é interessante, que é o show me. Mostre-me o que você entendeu. Porque a comunicação não é o que eu falo, é como você entende. Então, muitas vezes, a gente está... mas é lógico que eu falei com a Dani que ela vai entender. Peraí, a lógica é minha. A minha lógica é totalmente diferente da dela. Então, gente, tem que ser muito claro. E isso que você falou, se você fizer o processo inverso, é melhor ainda. Se você pedir para a pessoa, falar assim, cara, você já entendeu o que você vai fazer? Entendi. Então, descreve suas atividades. O que você vai fazer? Como que você vai trabalhar o seu dia a dia? Que hora que você chega? O que você faz na sequência? Isso, gente, até com empregada, a sua auxiliar do lar, você precisa fazer. Na verdade, a gente tem um checklist, viu? Mas eles não... não, mas aí que está. O detalhe é você colocar ela para fazer esse checklist. Você inverte o processo. Né, que às vezes eu acho que as pessoas elas saem de um estudo, de uma graduação, e elas saem muito com a teoria. E elas se deparam com a prática depois e elas ficam um pouco perdidas, até que elas se encontram. E, às vezes, até elas se deparam com aquilo que elas nem querem fazer, que elas nem são felizes. Às vezes, até porque os pais incentivaram, porque os pais... eu não culpo os pais, porque é cultural. É cultural mesmo, eles não sabiam, eles fizeram, tudo bem, eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. E muitas vezes eles são direcionados pelos pais, não por aquilo que eles querem realmente fazer. E quando eles entram no mercado de trabalho, eles se frustram. Muitas vezes acontece isso. É verdade. Você acha que eles não... A proatividade vem da frustração? Muitas vezes vem, sim. Sim. Até a falta de treinamento. A falta de treinamento. Na verdade, você é especialista, o que você acha aí? Como que é? Olha, é um bolo, né? Como um bolo tem vários ingredientes, para a falta de resultado também tem vários ingredientes. Né? O primeiro, como a gente está falando, da clareza. Você ser clareza o que precisa ser desenvolvido. Segundo, motivação. Meu Deus, o povo trabalha atrás de motivação. A gente precisa se motivar. E aí, olha que coisa interessante. Eu vou atrás de resultado. Não, sim, mas é o seguinte, quando você... a gente tem aquela série do Chosen, né, que é interessante, dos apóstolos lá, e todos eles acordam e agradecem a Deus a nova oportunidade de estar tendo mais uma chance, mais um dia. Então, assim, começa dessa forma. Então, quando você está numa empresa que você tem um trabalho para ser desenvolvido... Isso é importante. O que eu posso fazer para ser o melhor funcionário? O que eu posso fazer para ajudar essa empresa? Voltamos já. Vamos para o comercial. Fiquem aí, hein? Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos
muitos outros programas. E eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Voltamos com mais novidades aqui, que o especialista vai dar uma dica para os líderes. Qual a dica que você deixa para os líderes agora, assim, especial? Eu, que sou uma líder, e quero saber sobre isso, porque eu já fiz vários cursos. Eu já fiz esse negócio de motivação, tenho apostila, e eu tenho dificuldade. E esse ano eu falei, não vou fazer mais nada aqui, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou montar o meu método, porque eu acho assim, né? Não desprezando assim. Muitos especialistas já coloquei lá dentro da empresa, eu acho que médicos também já fizeram isso, clínicas já fizeram isso. E por não ser da área, acaba não entendendo o processo de ser a parte clínica do negócio também. Então, além de lidar com pessoas, a gente está lidando com alguém que tem uma dor ali, né? Eu falo que a estética, ela é uma coisa que marca bastante para o paciente. Ele tem a necessidade, então, além da gente fazer a gestão do paciente o paciente veio, e treinar toda essa equipe para o autocuidado com o nosso paciente, com o seu paciente, vocês abrem horizonte a parte administrativa, a parte de detalhes, né, de sequências de setores, né, setorizar cada pessoa que tem na empresa. Eu aprendi muito, é muito válido, mas eu falei assim, agora esse ano eu vou criar um método aqui, vou juntar tudo isso, pegar o que é de bom, né? Porque senão você fica ano, faz mentoria, põe gente na empresa para treinar, outra pessoa, não, esse não deu certo, vamos pôr outro para treinar. Eu falei para o meu marido, esse ano eu não quero nenhum treinamento, eu vou pegar o que eu tenho, já que esse ano você que está como líder, eu vou pegar todos os meus treinamentos aqui, vou montar uma cartilha e eu vou criar um método para os dentistas. Você quer uma dica fantástica ou você quer a dica fantástica? A dica fantástica. Então é o seguinte, você já deu ela. Gente, olha só, é o seguinte, para de aprender. Aí você fala assim, como assim, Aldrin? Para de aprender. Uau! Sabe por quê? Porque você está fazendo gordura cerebral. Você está fazendo obesidade mental. O que você tem que fazer? Começa a executar o que você sabe. Você já sabe muita coisa. Onde você chegou não foi à toa. Como é que você tem mais resultado? É quando você aplica o que você aprendeu. Sabe o que a gente está vendo hoje? Você assertivamente decidiu isso na sua próxima gestão? O que a gente vê hoje é o seguinte, eu estou assistindo uma live, a hora que acabar eu vou entrar em outra live. Vou assistir outra live. Eu vou para aquele outro player, assistir aquele outro player. E você fica pulando. Muitas vezes você nem guarda o que está falando ali, não. Uma coisinha ou outra você guardou. Então é o seguinte, é uma brincadeira, lógico, mas é isso. Mas começa a executar, faça o seu planejamento. Execute o que você já sabe. E aí você vai identificar o que você precisa melhorar. Na hora que você identifica isso, aí você pontua aquilo. Eu preciso entender mais de finanças. Então eu não vou fazer uma sessão de terapia. Não, vou fazer de finanças. É foco. Isso é importante. Né? E sabe o que acontece? Olha só que coisa interessante. Vou fazer uma analogia aqui, que espero que o público não me leve para outro caminho, tá? Mas a analogia é o seguinte, você já viu o cavalo que puxava a carroça? O que ele tinha? Ele tinha aquela viseira do lado. Sabe para quê? Para ele não se assustar com o carro que vinha aqui. Porque se ele assustasse, ele puxava a carroça para o outro lado e ia bater no outro carro. Então tem gente, no primeiro momento, precisa ter essa viseira para ter o foco, o objetivo naquilo lá. Depois que você controlar isso, aí você tira as viseiras. Aí o céu é o limite. Mas enquanto você não tem esse controle, você precisa ter esse discernimento. E você precisa criar isso para você, esse hábito. Porque, gente, é muito fácil você perder o foco. Você tem um aparelhinho que fica no bolso, que é tira-foco. Né? Aquele aparelhinho lá... Celular, né? Então, aquele aparelhinho é tira-foco. E, gente, as pessoas hoje vivem em função daquilo, já reparou? Esquece o celular em casa de manhã. Posso falar uma coisa? Esses dias uma amiga falou, você não responde, não sei o quê, né? E aí, conversinha de amigas, às vezes, sei lá, você se perde. Tem gente que realmente se perde. E aí eu falei assim, amiga, desculpa, eu te amo. Mas se você quer falar mesmo comigo, você pode me ligar.
Me liga, se eu tiver com tempo de atender, eu vou te responder e tá tudo bem, a gente marca um café, faz alguma coisa. Mas eu não trabalho pro WhatsApp. Exato. E o que o Aldrin falou em relação à obesidade de conhecimento é algo que vem acontecendo muito com as pessoas. Elas começam a estudar, e elas acham que elas precisam ter aquilo pronto. Não, as pessoas precisam começar a colocar em prática. A partir daí que elas vão errar, e esse erro elas vão ver lá no meio do caminho, o que é o final que elas querem. Então, elas precisam aprender com os micro-resultados e construir um caminho. Não, aí vou começar quando eu estiver pronta. Aí como o Aldrin falou, eu vou fazer um curso, vou fazer mais um curso, vou fazer outro curso, em vez de começar a colocar realmente em prática. As pessoas precisam começar hoje. Ô, Aldrin, quando você acha que o líder está pronto? O líder nunca está pronto. Ele está em processo. Uau! Ele está em processo. E isso que a Ângela falou aqui é importantíssimo, porque é o seguinte, gente, a versão 1.0, ela não está pronta, mas ela está funcionando. A versão 1.0 é aquela versão que você vai fazer e vai lançar. Vai ter defeito? Vai ter problema? Vai. E você vai corrigir. Eu gosto muito de ditado, eu gosto muito de analogia, e tem um que eu gosto muito, é o seguinte, faça agora e depois você corrige. Por quê? Você só vai conseguir excelência através da prática. Se você não pratica, você não vai melhorar nunca, você não vai ter excelência. Então, aprenda isso. O líder, ele precisa sempre estar linkado com ele mesmo. Ele tem que falar o seguinte, o que eu tenho que fazer para essa empresa crescer? O que eu preciso fazer para que essa empresa tenha melhores resultados? E o que eu preciso fazer para essa empresa depender menos de mim? Olha que loucura isso. Porque um bom líder, ele não amarra a empresa nele. Porque, principalmente, ele pode crescer. Ele pode ter outras empresas. Você acha que um bom líder está treinando outros líderes ou ele é egoísta? Sem dúvida, um bom líder ele tem obrigação de treinar outros líderes, porque se ele não fizer isso, ele não cresce. Imagina o seguinte, você tem 24 horas por dia. Você deveria passar 8 dormindo para ter uma qualidade. Né? Tá aqui a Ângela que vai me ajudar nisso. Dependendo do lugar que você está morando, se você mora longe do seu trabalho, você gasta lá, vão ser bonzinho, tá? 1 hora para ir, outra para voltar, beleza? Então, das 24, eu tirei 8 para dormir, mais 2, tá? O restante que sobrou, você tem 8 horas de trabalho, nominativa normalmente, e o resto você tem para ser mãe, esposa, filha. E aí, o que acontece? Não dá tempo. Você vai ter que sujeitar alguma parte da sua vida nisso. E quando você faz isso, geralmente você sujeita você. As pessoas deveriam primeiro se pagar para depois pagar as contas. E olha uma dica aqui, que aí não é só para o líder não, é para todo mundo. Já ouviu falar que o dinheiro não aceita desaforo? Nossa, eu ouvi isso de um paciente outro dia. Dinheiro não aceita desaforo. E sabe o que a gente faz com o dinheiro? Imagina que eu estou aqui e eu estou te recebendo. Vem a Dani. Eu vi falar assim, oi Dani, tudo bem? Tchau. Você fala assim, que cara sem graça, que cara sem educação, não é assim? O que você faz com o dinheiro? Isso. O dinheiro chega e você fala assim, peraí, deixa eu pagar ali, pagar aqui. Você está dando tchau para ele. Você não deixa o dinheiro nem esquentar. Nossa, é verdade. Então, é o seguinte, aí tem gente que vai... Aí, quem tem desculpa, seja bom em desculpa e não vai ser bom em mais nada. Né? Então, assim, o que a pessoa vai fazer? Ah, não, mas porque se o dinheiro ficar aqui, dinheiro na mão é vendaval, né? Assim que cantava a música. Então, se o dinheiro está na minha mão, eu vou dar um jeito de gastar. Aí é falta de responsabilidade. Então, tenha responsabilidade com sua vida, com seu dinheiro, com seu negócio. O bom líder, ele precisa ter responsabilidade com a liderança dele, com ele próprio, porque se ele se desenvolve, ele desenvolve toda a equipe. E o grande detalhe do bom líder é o seguinte, na hora que ele começa a desenvolver as pessoas, sabe o que vai sobrar para ele? Tempo. Uau, top. E é o bem mais escasso e mais caro que existe. Lembra que a gente falou das 24 Tempo horas? Tempo não volta mais atrás, né? Exato. Lembra que a gente falou das 24 horas? Eu sonho para ter 40 horas no meu dia. Impossível, né? Então, o que eu tenho que fazer? Você sabe que eu também sonho, mas aí sabe o que eu aprendi?
Senhor Jesus, o nosso Deus, né? Ele foi muito bem organizado com o tempo, né? Então, o que a gente precisa melhorar? Foi o que você falou. As distrações, né? Se organize. Você não precisa de 48 horas. Agora eu vou deixar essa para você. Eu acho que você está desorganizado com o seu tempo. Você precisa ter mais pessoas para te ajudar. Olha isso, gente. Gestão do tempo, é isso aí. Mas aí, deixa eu me defender das 40 horas, tá? É porque é o seguinte, a gente já consegue fazer muito. E a tendência é que você consiga fazer cada vez mais. E quando você começa a desenvolver líderes, você realmente vira um fenômeno. Porque a sua empresa cresce, você cresce e você deixa de ser o negócio. Você passa a ter o negócio. E assim, só faz a gestão, né? Eu quero chegar nessa fase. A qualidade de vida. A qualidade de vida, né? Como eu morei na Alemanha, a gente percebe nitidamente porque eles, tipo assim, eles trabalham menos horas. O que a gente escuta aqui é que eles trabalham mais horas, mas eles trabalham menos horas, mas eles têm foco quando eles trabalham. E eles têm mais tempo para o lazer, para a família. Muito mais tempo do que nós brasileiros. Mas a questão do celular, da distração, ela não acontece no trabalho, não, tanto assim como aqui no Brasil. Quando eles estão trabalhando, eles estão trabalhando. Tá? E a parte da qualidade de vida, toda a parte de família, né, de ensinar os filhos é muito diferente do Brasil, muito melhor. Porque eles ensinam, eles se dedicam à educação da criança em casa. Apesar de que nas escolas a diferença também é muito grande. Assim como eu, quando eu era criança, quando eu estudava, a gente tinha que limpar a escola. E eles fazem isso lá. Então, é toda uma cultura diferente, muito diferente da nossa, do que a gente tem aqui. Mas, quem sabe, né? Uma hora dessas, como o Brasil, nós chegamos lá também. Muito interessante. Na verdade, lá em São Paulo, quando eu coloquei meu filho numa escolinha, ele tinha aula ao ar livre. E, às vezes, ele chegava em casa contando, e eu gostava muito dessa cultura da escola, ele chegava contando que ele fez aula contando as pedras, daí ele fez aula contando as folhas. Aí eu falei, nossa, que bom. Faz a mente dele imaginar, e depois ele contava algumas coisas assim. Olha interessante para quem está aí, diretor abrindo escola, porque ele falava também depois ele falava, mamãe, mas a natureza, a árvore, você sabe que para uma criança de 5 aninhos, 6 aninhos, está em desenvolvimento, é super interessante, principalmente para os pais. Você sabe que ela é toda molhada? Eu falei, a árvore é toda molhada? Como assim? Daí eu fui ouvindo o que ele tinha aprendido, né? Não, aí você molha, aí entra na raiz, aí aquilo lá. Eu falei assim, gente, é isso. A criança precisa aprender com práticas ali numa vivência, né? Aí o pauzinho tá molhado, mamãe, então a fogueira não vai. Eu falava, nossa, gente, que fantástico, né? Um direcionamento que não é aquele, vamos lá, 1 mais 1. Não, você está aprendendo, e além de estar aprendendo a matemática, você está aprendendo sobre a natureza e, né, sobre bênçãos. Na avaliação de PISA, que é a avaliação mundial de estudantes, nós, do Brasil, nós estamos entre os últimos colocados. E os primeiros colocados, os países de primeira colocação, exatamente essa diferença, que eles não têm tanto a teoria, né? Eles fazem exatamente a prática, isso, né? No meio ambiente, ali é o laboratório deles, e essa diferença. Por isso, nós, no Brasil, nós temos essa educação. Estamos entre os últimos colocados devido a isso, porque é muito conteúdo, mas existe toda uma outra questão, que é o salário dos professores também. Mas, Ângela, acho que isso... Vamos torcer para melhorar essa educação. Deixa eu pegar um gancho disso aqui, porque é o seguinte, tanto na gestão, nós falamos de filho, falamos de família, e o que a gente vê? Você ensina pelo exemplo. Né? O que está acontecendo é o seguinte, hoje é a geração do micro-ondas. A mulher ou alguém faz lá o almoço e cada um pega seu prato e põe na geladeira.
Cada um vai lá, pega seu prato, esquenta e vai para o quarto comer. Não tem mais aquela reunião de família. Isso se perdeu. E muitas vezes os pais não estão nem presentes. Estão almoçando num fast food, não dá tempo. Aí vem a tal da desculpa. Né? Vai ter sempre uma desculpa e essa desculpa é válida, porque ela está sendo aplicada. Né? Então, viramos especialistas em desculpas. E o que a gente vê? A criança aprende e a criança reproduz. Então, quando a gente vê que essa geração agora, a geração Z, segundo Harvard, quer dizer, existe um estudo por trás disso, não é achismo, é a geração que a gente tem a obrigação de ser melhor que nossos pais. Obrigação. Por quê? Porque se nós estamos num processo evolutivo, significa que eu tenho que manter a evolução. Eu tenho que aprender o que meu pai me ensinou e continuar aprendendo mais. Tá? Então, só assim eu vou estar evoluindo. Essa geração Z, ela estagnou. Segundo Harvard, ela não vai evoluir o tanto que poderia. Isso é muito ruim, porque você abre precedente para inteligência artificial, que é fantástico. Né? E um outro detalhe que está se falando muito, que eu gosto muito, é o seguinte. O ser humano, ele veio aqui para gozar dos prazeres da Terra. De que forma? Viver bem, viver em harmonia. E aí as máquinas, até o Elon Musk ele defende isso, que as máquinas vão tomar os empregos. E aí o que vai acontecer? Vai gerar uma abundância. Vai ter tanta abundância em todo lugar que você não vai precisar de muita coisa. Você vai conseguir, com pouco recurso, viver bem, ter alimentação saudável e por aí vai. Então, assim, só que a gente não pode se apegar nisso. A gente tem que tentar cada vez melhor. E tem uma dica que depois eu vou dar para o seu público, que é como é que eu faço para crescer exponencialmente. Bora, quero saber. Outra coisa, você acha, então, que esse erro vem da onde? Das famílias? De tudo isso que você falou, do desenvolvimento da criança. Da onde está o erro? Então, o erro está justamente isso. Vamos pensar o seguinte. Olha, a gente é ignorante e expert em assuntos diferentes. Olha isso que interessante, gente. Olha esse detalhe. E eu vou dar um exemplo. Vamos falar que a gente quer pilotar avião. Aí os três vão ficar assim. Tem botão para ligar? Tem chave? A gente não sabe. Se te der um avião para você ligar e decolar, você não vai nem tirar do chão. Você não vai, aliás, ficar lá parada. Você não vai nem ligar, né? A verdade é essa. Então a gente não sabe nem o tanto que a gente não sabe. Então a gente é incompetente e ignorante. A gente não sabe nem o tanto que a gente não sabe. Só que aí eu fiquei chateado. Eu falei assim, não, peraí, eu não sou ignorante, incompetente de forma nenhuma. Quem é esse cara para me chamar de ignorante e incompetente? E eu me matriculei numa escola de aviação. E aí eu estou lá, fazendo o curso de aviação, tem 3 meses. Eu já sei pilotar avião? Não. Mas eu já vi o tanto que eu vou ter que estudar. Eu vou ter que estudar nuvem, vento, tipo da aeronave, solo, não sei. Eu vou ter que estudar um monte de coisa. O GPS é totalmente diferente também, né? Eu tenho um paciente que ele é piloto e ele estava vendo lá para os aviões pousar, não sei o que. Eu falei, gente do céu, como que eu ia entender isso? É o treinar, né? E nessa fase, por exemplo, ainda não sei pilotar o avião, mas eu sei o tanto de coisa que eu vou ter que aprender. Eu continuo sendo incompetente, mas agora eu sou consciente. Eu tenho consciência do que eu não sei. Mas aí eu mantive ali, me formei e tirei o meu brevet. Agora eu sou piloto profissional. Eu já tenho horas de voo, eu posso ser contratado numa companhia aérea. Então ali eu sei decolar, aterrissar, eu sei controlar o avião. Naquele momento eu sou conscientemente competente. Eu sei que eu sei. E aí eu vou me candidatar a uma vaga e vou trabalhar numa empresa dessa aí e fico 20 anos trabalhando nisso. Na hora que eu tenho 20 anos de trabalho ali, eu faço no automático. Eu sou inconscientemente competente, eu sou bom. Lembra que quando a gente foi dirigir a primeira vez o carro? Gente, os carros manual antigamente, né, que hoje a maioria é automático, mas era o seguinte, era 3 pedais para 2 pés. Dava uma confusão, porque você pegava o pé esquerdo, pisava no freio, aí o carro morria. É verdade. Né? Então, assim, hoje, não, você dirige aquilo, você vai lá e sintoniza o rádio, que música que você quer. Então, o piloto é exatamente isso, ele tem tanta excelência no que ele faz, que ele está no automático. E é nessa hora que o avião cai. Porque é algum detalhe que ele deixou de ver. E aí, isso aí vai para você e vai para o líder também. Quando a empresa deixa de ser saudável, é porque algum pequeno detalhe que ele descuidou aconteceu. Então, essa é a grande dica. Não viva no automático. O automático é bom
para o organismo, de certa forma, assim, a Ângela pode complementar isso aqui. Porque na hora que eu estou vivendo automático, eu não estou gastando tanta energia. Meu cérebro está no automático, eu gasto menos energia. Mas eu não estou vivendo tão intensamente como eu poderia viver. Eu não aproveito tanta vida. E a vida da gente é um negócio que é o seguinte. Quando você começa o seu dia, que você escovou o dente, se você fala assim, peraí, a Dani está escovando o dente com aquela escova rosa dela, com a parte de dente branca, com a mão esquerda? Não, ela fez isso ontem. Eu não preciso gravar, eu tenho essa imagem aqui, está atualizada. Então ele não grava. Ela foi tomar banho, ela começou lavando o cabelo, passou, não sei lá, não, beleza, eu tenho essa imagem, não preciso. Como o seu dia é repetitivo, o seu cérebro grava poucas coisas. Quando chega no final do seu dia, você fala assim, gente, o dia voou, eu não fiz nada. Por quê? Porque você foi resgatar o que gravou de novo, não tem quase nada. E aí, a semana voou? Não, todo dia eu faço uma coisa diferente. É isso aí. Estou mudando minha mente aqui agora. Todo dia eu falo, não, o que eu vou fazer hoje de diferente? O que eu vou fazer hoje de diferente? Eu preciso usar aqui o que tem aqui, porque eu sou uma pessoa de muito resultados. Para quem não me conhece, eu quero resultado. E aí eu falei pro meu marido, nossa, eu acho que agora eu quero mudar o meu foco aqui, eu vou fazer todo dia uma coisa diferente, que seja, sei lá, vou pular aqui essa pedra, mas vou fazer uma coisa diferente. E sabe uma coisa que eu fiz outro dia em casa, gente, muito legal? Eu apaguei todas as luzes, servi a mesa, todo mundo lá, todo mundo serviu, aí a gente falou assim, agora a gente vai comer com os olhos vendados. Já é uma coisa diferente. Foi uma experiência muito engraçada. Façam vocês aí em casa, depois conta pra gente. Mas o Aldrin, ele falou algo assim, que é muito importante, que as pessoas não sabem. A questão do treinamento. Né? É óbvio, mas as pessoas elas querem resultados, mas elas não querem treinar aquilo que elas não sabem. Porque todos conseguem fazer tudo aquilo que todas as pessoas conseguem. Você me ensinou essa técnica. Basta treinar. Só treinar. Porque tudo a gente consegue. A repetição. Né? A gente fazendo, repetindo, a gente consegue. Eu só peguei ali um link no meio do que ele falou. Mas quando a pessoa ela se propõe, ela tem a meta, e ela vai treinar, ela vai conseguir o resultado que ela quer. Eu acredito nisso, estou usando essas suas técnicas. Vocês também, se puderem usar as técnicas da Ângela, eu vou pedir para vocês agora deixarem o Instagram de vocês, que até agora vocês não deixaram o Instagram, e acompanhar a página também aqui do canal TV Barueri, o meu canal e o canal dos nossos convidados. E você também pode, e eu convido todos vocês para estarem aqui conosco. Então, o meu Instagram é doutora Ângela Vilgues, Vilgues se escreve com WILGESS. E meu WhatsApp é 11 93 94 95 868. Bom, o meu Instagram é legal que os nomes tudo diferentes, né? O meu é Aldrin e tal, mas a gente tem um Instagram de mentoria e que é o Haja Certo. Olha que Instagram legal. Que Haja legal. com A, né? Tem gente que põe um H, né? Não, é Haja de agir. AJA, Haja Certo. Então vai lá, segue, tem muita coisa lá. E a gente, eu gosto muito do nosso Instagram porque ele é participativo. As pessoas que seguem a gente, viram e mexem, trazem informações, perguntas, e isso é muito bom, que isso enriquece. Né? E você fica ali. E eu falo que é o seguinte, a gente fala assim, você perde muito tempo fazendo isso. Eu não perco tempo. Eu faço aquilo com muito gosto, porque ali eu estou aprendendo. É aquela história, tudo que você faz com carinho e olhar para aquilo, você começa a aprender com isso. E um outro detalhe, a última dica aqui, gente, é o seguinte. Lembra que a gente falou, para de aprender e vai colocar em prática? Existe um negócio muito grande para vocês entenderem, que é o seguinte. A gente só aprende quando a gente está ouvindo. Quando a gente está falando, a gente está pondo para fora o que a gente acha que a gente sabe. Então, começa a ouvir mais e fala menos, beleza? Eu vou deixar também aqui um convite, que eu faço parte do movimento Inspira Mulher. O Inspira Mulher está aqui, chegando em Alphaville, dia 22/2, e eu estou muito feliz que eu estou com o apoio da TV Barueri para esse evento. Então, eu convido vocês
mulheres aqui da região de Barueri, empresárias, porque é um evento para você, mulher, para você que quer fazer network, conectar com mulheres, ter essa frequência que a Ângela falou muito bem para a gente hoje. Sejam muito bem-vindas e vamos lá mostrar o seu negócio para Barueri. Bora conosco, vem, vem! Eu aguardo vocês dia 22 aqui em Barueri. Até logo! Uau! Até eu sou sócia do Inspira Mulheres. Bem, sejam todo mundo. Gente, os homens, eles são bem-vindos para apoiar o negócio das mulheres. Tem um dia que a gente vai convidar vocês, mas ele é fechado só mesmo para as mulheres. Ah, que pena, hein? Mas valeu, gente. Obrigado aí. Tchau. Gratidão.